Bom, pessoal, então nessa videoaula, né, a gente vai dar uma experimentada com o Flexbox, tá? Mais a título de exploração, né, não é para construir um site completo, né, para a aula não ficar muito longa. Eu coloquei um código com o Flexbox para vocês consultarem, né, naquele layout do site que eu coloquei na aula teórica. Então aqui a gente vai explorar um pouquinho o uso do Flexbox e algumas propriedades. Vou mostrar também um site bem legal para você aprender os conceitos, né? O começo é difícil, né? Como eu falei na videoaula teórica, nessa parte de posicionamento, de layout com CSS, muitas vezes não é intuitivo e demora um pouco, você tem que praticar bastante. Então, em vez de querer fazer sites muito complexos agora de layout, e até porque a gente está num curso de formação inicial e continuada, é para você ter a noção e de fato começar a trabalhar, é, eu vou mostrar aqui algumas coisas de como você estruturar um layout do site usando um Flexbox, tá? Vamos começar aqui. Eu estou usando nessa aula especificamente o Visual Studio Code. Vocês podem usar o Replit, Sublime, qualquer editor de texto e um navegador para vocês testarem o código de vocês, tá certo? É mais uma questão da demonstração. Então aqui eu já criei uma pastinha chamada Flexbox, tem uns arquivos antigos que eu estava usando aqui e vou criar aqui. Então eu vou começar a criar um arquivo HTML, tá? Criar um arquivo aqui. Vou salvar logo ele aqui na pastinha aqui. Então tá nessa pastinha aqui especificamente. Não é esse aqui. Eu posso trocar aqui, vou chamar aqui de página.html. Tá, ele salvou, então está meu arquivozinho vazio. Vou criar também aqui um arquivo de folha de estilo. Vou chamar aqui de style.css. Também está vazio, que eu vou utilizar aqui. Então eu vou começar aqui a trabalhar com o meu código, tá certo? Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui do código. Então eu vou começar aqui a criar meu código. Primeiro dizer que o HTML5, aí Visual Studio Code. E também no Reply tem as funções bem legais do ECMAScript para você fazer gerar código. Então, por exemplo, eu começo a digitar aqui HTML5, ele já pode gerar para mim, que é o Empty Abbreviation. Quando eu der um Enter aqui, ó, ele já cria para mim uma estrutura básica do HTML, tá certo? Em vez de você ter que digitar tudo na mão. Vou botar aqui Flexbox. E vou dizer que a folha de estilo que eu vou utilizar é do meu arquivo aqui, style.css. Então eu começo a digitar aqui, ó, link, aí tem várias opções, eu vou escolher justamente essa daqui, ó, CSS. Já está com o meu arquivo apontado, style CSS, tá ótimo. Então, vamos lá aqui, vai ser uma coisa bem simples, tá, gente? Eu vou fazer aqui a ideia do container, né, de caixas, e a gente vai usar alguns divs. Então eu vou fazer uma div, que vai ser o meu container, né? E dentro dele vou colocar 7 divs, 7 outras caixinhas para a gente visualizar diversas representações gráficas de como funciona. Tá? Então eu vou fazer aqui um div, vou dizer que ele é da classe container. Ó. Quando eu boto div.container, ele vai criar para mim uma tag, né, do tipo div, já colocando a classe. Então quando eu der o enter, ó, ele já colocou aqui para mim. E aí vou criar agora, vou usar o container e vou criar aqui outro chamado aqui com a classe item container. E eu quero criar 7, tá? Então ele é para mim aqui, ó, para eu colocar. Eu boto aqui 1, 2, 3, 4, 5. Opa, dei fora aqui. 5, 6, 7. Tá? Meia folha de estilo não tem nada, então se eu quiser rodar esse código aqui eu posso, eu venho aqui, posso apertar Ctrl F5, ele vai abrir um Chrome para mim aqui, ou um Edge, ou qualquer outro navegador que você tenha, vou botar aqui o Chrome, vamos ver se ele abre aqui. Então tá aqui, vou deixar ele aqui abertinho. Então o que ele fez aqui, ele criou para mim, tá? Tá aqui um embaixo do outro, porque o div, como está no material de texto, é o que a gente chama de elemento em bloco. Se eu clicar aqui em inspecionar, eu vou poder, ele vai abrir aqui para mim, ó. Eu já deixei aqui, mas normalmente ele fica na lateral, mas você pode configurar, ó, a forma de exibição. Ó, se você quer do lado, em cima, solto, eu deixei aqui embaixo. Então se eu clicar aqui e for passando, ó, ele vai dizer, aqui está aqui meu div, né? Tem um div de 898 por 126, que é o container. E dentro eu tenho meus divs menores, ó, todos aqui, ó, um abaixo do
outro, tá? Por que que ele está fazendo isso? Ó, o padrão dele é ocupar a área visível, tá? Então se eu aumentar aqui e passar novamente, ele vai pegar toda a área que eu tiver disponível aqui na largura. Se eu reduzir, ele vai ficar justamente a área que está disponível aqui, tá certo? Para poder caber esse percentual aqui. Tá? Para ficar um pouquinho melhor, eu vou colocar uma corzinha em cada div dessa e vou também colocar, mudar alguns tamanhos, tá? Algum tamanho, algumas larguras, só para a gente ver como é que fica visualmente, né? Ficar mais fácil da gente enxergar isso aqui de forma visual. Para fazer isso, eu preciso lançar mão de folha de estilo, tá? Você pode fazer do jeito que você achar conveniente. Então, vou voltar para cá, vou aqui para minha folha de estilo, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar um seletor para minha classe container, né, que é aquela maior. E aí vou definir um tamanho. Eu posso botar um tamanho aqui, aí eu vou botar um tamanho não tão grande, vou botar, por exemplo, 400 pixels, né, aqui para definir o tamanho da minha caixa maior. Ou seja, ele só vai ocupar no máximo 400 pixels, tá? No exemplo que a gente estava olhando aqui agora, quando eu passo com o mouse aqui, ó, ele tem 898, vocês estão vendo? Então vamos dar um refresh aqui para a gente ver aqui, ó. Tá? Então aqui eu botei, não, 898 é a largura, desculpa. Então a largura está 400, eu até aumentei na verdade o tamanho dela. Ó, aqui por 400, ficou até maior do que estava antes, tá? 800 é o primeiro, aqui essa primeira medida que está ali é justamente a largura, tá? Eu posso mexer com ela também, posso deixar esse 400, posso diminuir aqui, botar por exemplo 200. Não vai ter muito impacto visual porque a gente não está ocupando muita coisa ainda, ó, mas se eu passo com o mouse aqui no container já diminuiu a área que eu tenho de espaço, tá? Ótimo. Aí eu vou agora aplicar a formatação nas minhas caixinhas. Então eu vou fazer o seguinte: ponto item, ou seja, todos os elementos da classe item, eu vou botar, por exemplo, um background aqui, um background color, tá certo? Azul. Do jeito que está aqui, se eu voltar para lá, ó, foi que houve aqui, não, é porque eu chamei item container, tá? Por isso que ele não aplicou muito bem. Item container, tá? Ó. E tá tudo um juntinho do outro, né? Eu não coloquei imagem, não coloquei nada. Ah, André, eu queria ter uma distanciazinha de um para o outro. Você pode ajeitar as margens, por exemplo. Então, se eu colocar aqui, só então, que é bom que a gente revise algumas coisas. Margem top. Margem top, ou seja, a distância da parte de cima. Ou pode ser também margem bottom, se você não quiser ter uma distância do primeiro, por exemplo. Margem bottom. Vou botar aqui, por exemplo, 5 pixels, tá? Aí pode ser um percentual, pode ser aquelas medidas de RAM, por exemplo, 0.5 RAM seria equivalente a 8 pixels, tá certo? É uma medida relativa, que é o padrão, é 16 pixels o tamanho da fonte. Se eu voltar para cá, ó, ele dá meu margem top, tá? Então ele deu top, deu margem em todos os itens aqui, ó. Então se você for olhar aqui na minha, porque no caso do bottom, ó, quando eu venho aqui, vou dar um zoom para vocês verem melhor. Então cada elemento meu, ó, tem essa distânciazinha aqui de 8 pixels, tá certo? Porque foi que eu programei lá, que é justamente 0.5 RAM. E aqui você consegue ver justamente o valor da propriedade. Se você quiser trocar aqui, você pode trocar, fazer, por exemplo, aqui, botar um green. Você bota. Aí se você voltar aqui para cortando aqui um pouquinho o zoom, ele está como verde, ou seja, é uma forma também de você experimentar e fazer alguns testes. Tá certo? Então você pode deixar isso aqui ou pode não colocar. Tá? Aí vai ficar, a gente vai, à medida que a gente for avançando aqui, a gente vai colocando. E aí eu vou forçar aqui algumas medidas, tá certo? Medidas aleatórias, vocês podem brincar com os tamanhos. Eu vou botar aqui que ela tem que ter no mínimo 20 pixels. E a altura mínima, ou seja, eu quero que ele tenha no mínimo 20 pixels também, um quadrado, certo? Vou colocar aqui, então tem que ter no mínimo isso aqui de altura. E eu posso forçar aqui
usando o important, ou seja, eu quero obrigatoriamente ele tem que ter isso aqui. Então ele vai aplicar essa regra. Isso por enquanto não vai ter tanto efeito prático. E eu vou fazendo. Sendo que o seguinte, do jeito que está aqui, do jeito que eu fiz agora aqui, certo? Aí eu botei mínimo, tá? Se eu voltar para cá, não tem efeito porque eu botei mínimo, tá? Então mínimo é mínimo. Então aqui eu não estou precisando, está ocupando. Se eu passar aqui com o mouse em cima, ele vai dizer lá, ó, que está com 20, ó. Pelo menos, ó. Porque é a altura mínima. Então ele forçou pelo menos 20. Se eu fosse menor, eu posso botar mais. Eu posso, por exemplo, deixar ele meio retangular, a altura está 40, né, que estava ali 20. Eu vou dar aqui um refresh. Ó, ele já aumentou, porque eu forcei que eu quero que o tamanho mínimo seja de 40. Tá? Aí é uma questão só para vocês explorarem também, tá certo? Eu posso deixar assim. Sendo que é o seguinte, ó, todos esses divs que estão aqui, ó, div 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos eles têm a mesma, né, tem a mesma medida. Por exemplo, uma outra coisa que eu estou vendo aqui, ó, se você tá achando muito colado, professor, ó, tá muito colado aqui, não tá legal de ver, né? Tá um pouquinho ruim de ver aqui. Eu queria dar uma margem left aqui. Você pode fazer a margem left no container ou nos itens, né? No caso, o item vai ser em relação ao container. Se eu fizer no container, porque ele está no nível da página, né, no nível do body, ó, logo aqui abaixo vai ser em relação ao canto da página. Então eu posso vir aqui onde tem container e dizer o seguinte, que eu quero uma margem left, certo? De 1 rem, ou seja, de 16 pixels. Tá? Se eu der um refresh aqui, ó, ele deu uma reguladinha. Se eu dar uma olhadinha aqui no meu container, ó, mais uma vez, ó, olha aqui, ó, a margenzinha 16, que eu chamei da parte de fora. Tá? Se você der uma margem dentro aqui der uma margem nesses elementos aqui, vai ser em relação não ao lado de fora, mas em relação ao próprio container em si. Então se eu botar abaixo, vamos testar. É bom que a gente aproveite isso aqui e teste um pouco também. Não vou usar essa propriedade não, porque eu não vou precisar dela. Mas se eu botar aqui um margem left também de um rem, vamos dar um refresh aqui. Ó, ele foi mais ainda, porque o container, essas medidas, gente, elas são relativas ao container que você está. Então, por exemplo, esse primeiro aqui tem uma margem de 16. E aí, quando eu apliquei a margem aqui embaixo, no item, que também foi para 16, ó, que foi um rem, ele faz em relação ao container anterior, ou seja, em relação ao nível hierárquico. Porque no meu div principal, ele está onde? Ele está no nível da página, no nível do body. Sendo que o meu div aqui, marcado por essa classe item container, ele está abaixo. Então ele dá a margem do nível superior, no caso 16, e a outra margem é 16. Por isso que é um cascade style sheet, ou seja, depende da referência e do posicionamento do seu componente. Tá certo? E aí você pode brincar com isso aqui, enfim. É só uma questão para vocês experimentarem depois, tá? Aí eu vou agora fazer o seguinte. Eu quero, do jeito que está aqui, está aplicando para todo mundo. Eu quero diferenciar. Tem várias formas, tá? Eu posso trabalhar com os seletores, seletores CSS. Posso chegar aqui, por exemplo, e sair botando um ID em cada div dessa, aí eu aplico a formatação de forma individualizada também, que é o que eu quero fazer. Ou eu posso usar um seletor. Como o seletor por ID, claro que você pode usar, e muitas vezes a gente é importante usar, né? De caso não é obrigatório, mas nesse caso aqui eu tenho como fazer isso sem muito problema, usando um pseudo seletor. Tá? De que forma eu faço isso, André? É o seguinte, eu vou pegar aqui esse meu item container, tá certo? É a minha classe, e aí eu vou querer o primeiro nifchild 2, tá? Eu vou abrir aqui e vou explicar o que isso aqui está fazendo. O que ele está fazendo? Ele vai pegar o segundo, né? Ó, ele vai pegar o segundo, no caso filho, né? A segunda cópia, vamos dizer assim, do elemento que tem a classe item container. Tá? Então ele vai pegar a partir do segundo. O segundo vai ser justamente esse div aqui que tem um númerozinho 2. E assim eu posso ficar fazendo para os demais, ó. Porque nesse caso aqui eu posso fazer porque só tem essa estrutura aqui. Se eu aumentar, aí pode complicar um pouco. Então eu posso sair fazendo aqui, né? Colando aqui quanto eu quiser. Ele, claro, tem que ele vai estar tudo vazio aqui porque está reclamando. Certo. Tá? E agora a gente vai aplicar algumas propriedades neles aqui. Tá? Basicamente eu vou mexer com essa brincadeirazinha aqui,
Tá? Não vou mexer nesse imagem borrow aqui. Vou basicamente brincar com o background e com as alturas máximas e mínimas, tá? Não vou tirar isso aqui, não preciso repetir. E agora eu vou trocando aqui, aí você bota a cor que você quiser, enfim, testa aí as cores, eu vou colocar qualquer uma aqui, tá? Não tem muito mistério não. Aí aqui, por exemplo, eu já, em vez de usar pixel, eu vou usar uma referência. Vou dizer que a largura mínima desse rapaz tem que ser 20% da minha área disponível, tá certo? E que a altura tem que ser pelo menos 37% lá do meu container que eu tenho disponível, tá bom? Então eu vou aplicando aqui, né, as formatações que eu quiser. Então eu estou com isso aqui, eu posso ir colocando valores arbitrários, tá certo? Só para a gente ir demonstrando. Sea Green, enfim, você pode misturar, usar o RGB, pode usar a cor que você quiser. Então aqui eu vou botar, por exemplo, já 40%. Aqui eu vou botar 35%. E aí, assim, quando eu estou forçando isso aqui, se esse negócio passar mais de 100, ele vai estourar mesmo, sabe? Ele estoura porque você forçou a largura aqui. Então, como não força a largura, se ele não tiver espaço, ele vai de fato colocar. Aí eu vou continuar fazendo aqui. Aí vocês botam, gente, a cor que vocês quiserem, tá certo? Brinca aí valores diferentes, enfim, é só para ter realmente a percepção. Eu posso botar outro tamanho aqui, por 20, aqui eu vou botar 35. Enfim, aí vocês podem fazer da forma que acharem conveniente. Tá? Eu vou só continuar aqui. Vou botar aqui um purple, por exemplo, botar um roxinho. Vou botar aqui 35 e 20. Botar igual lá o outro, né? Então eu vou botar, por exemplo, 37 e 20 para ficar da mesma altura mínima ser a mesma, né? Aí eu vou para cá para esse outro. Posso botar aqui quase um quadradinho, mais 27, 28. Botar uma outra cor. Enfim, vamos brincando aqui um pouquinho. Steel Blue. Enfim, qualquer cor dessa padrão ou usa a função RGB lá para você fazer. Ó. Então eu posso fazer isso aqui. Posso botar usar a função, enfim. Aí aqui é a gosto do cliente, tá certo? Posso pegar um padrãozinho aqui de cor, tá esse, sei lá, um padrão qualquer aqui. Ok, aí se eu usar a opção RGBA, eu posso botar até a opacidade aqui, 0.5. Eu posso brincar um pouco com isso daqui. Vou botar aqui, por exemplo, 18 e 37. Tá? Então, vamos olhar aqui o que ele vai fazer aqui. Vai ficar um negócio bem colorido, né? Essas coisinhas, a 2 e a 4 estão muito parecidas, né? Eu posso mudar, mexer aqui só para destacar, tá, gente? Eu posso aumentar a fonte disso aqui, deixar uma fontezinha maior se você quiser, tá? Então eu posso vir aqui no meu código, né? Posso vir aqui, vamos só olhar aqui, foi o qual? O 2 e o 4, né? Estão bem parecidos. Eu talvez não tenha alterado. 2 e 4, deixei o Siena também. Então a gente vai e troca aqui, bota outra cor. Um yellow, por exemplo. E eu posso, por exemplo, aqui no meu item container, dizer que o font size é igual a, por exemplo, 2 rem, seria 32 pixels. Tá? Vamos olhar aqui o que ele faz. Então, aumentei aqui, tá vendo o tamanho? Ó. Então tá aqui alguns valores, o 4 e o 5 bem parecido, enfim. Agora no final demais. Basicamente o que eu fiz aqui foi criar as divs, coloquei tamanhos diferentes aqui, né? De percentualmente falando. Tá? Se você analisar agora aqui meu container, ó, ele está aqui, o container principal, ó. Veja que eu já estourei a minha capacidade, ó. Eu disse porque eu disse que a altura era 200 pixels. Tá? Eu disse que a altura é 200 pixels, então mas aí na hora que eu forcei os tamanhos, ele estourou, né? No somatório dos tamanhos ele estourou. Ele sempre fez referencial, se a gente for analisar aqui, todos os tamanhos que estão aqui, eles estão em referência ao tamanho do meu container, que o tamanho dele é para ser 200. Sendo que na hora que eu coloquei o important, quando eu coloquei esse import aqui, eu forcei a barra. Então, consequentemente, no somatório eu estourei o tamanho disponível que eu tenho. Essa que é
a questão que eu quero trabalhar, tá certo? E agora a gente vai de fato para o flex, né? Brincar aqui com o flex. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é dizer que o meu container, tá? Ele tem um display flex, tá? Display flex. Salvei aqui, vou voltar lá para ver o que acontece. Um refresh, ó, olha aqui a diferença, ó. Porque o padrão dele, ó, ele está esticando porque eu forcei o tamanho, tá? Se eu tirar aquelas cláusulas lá de important, ele vai adequar os tamanhos. Mas eu vou deixar aqui só para fim de demonstração mesmo, tá? Então tá aqui o meu 1, 2, 3, 4, ó. Tá toda aqui minha configuração. Mais uma vez, se eu voltar para cá, ó, certo? Tá aqui, ó, todos com 192, porque eu tenho que respeitar aqui os tamanhos deles. Então tá aqui, ele alinhou tudinho porque eu disse que o padrão dele era o padrão flex, que aí é o flex que a gente chama de flex row, tá? Que é o direction key, que a gente colocou aqui, tá? E aí a gente pode explorar as propriedades. André, eu não lembro mais não. Não tem problema você não lembrar as propriedades. É natural que você esqueça, que não lembra uma determinada propriedade, tá? Aí você recorre lá ao Google, os links que foram passados, né? Flexbox, guia visual, tem página na internet. Aqui eu deixei o link, né? Por exemplo, aqui da Alura tem um. Tem outro que eu deixei lá, o Complete Guide, enfim. Ah, não lembro. Então, não lembra? Vamos olhar. Lembra, ó, tem que lembrar disso aqui. Né? Como é que é a ideia do Flexbox? Que você tem um eixo principal. No caso, nosso código é justamente aqui, ó. Nessa tracejada aqui é que está meu eixo principal. Tá certo? E o eixo cross, que é o para que esse aqui é do tamanho do meu flex. Tá certo? No caso aqui do tamanho do meu container. Então, meu eixo aqui, no caso aqui do container, é justamente esse tamanho 200 pixels, tá? Que eu tenho aqui a minha disposição em que ele enquadrou os tamanhos todos aqui, tá certo? Veja porque ele força para cima do tamanho. Tá? Então é esse ó, que eu chamo de cross size, que é justamente o tamanho, e main size é da área principal, ele estourou porque eu forcei lá os tamanhos, tá certo? Então ele vai explicando aqui, você vai mostrando, tá aqui meu container, tá aqui o display, os directions, eu posso ficar trocando, tem várias opções, então por exemplo, eu posso vir aqui de novo na propriedade e mexer no flex direction, então o padrão dele é row, mas eu posso por exemplo botar row reverse, o que ele vai fazer aqui agora? Ele vai começar do final para cá, tá certo? Então ele colocou aqui, ó. Aqui meu row aqui, ó. Tanto é onde é que está o set, ó. E aí quando ele deu o reverse, ele nem conseguiu fazer o que eu teria que botar um overflow porque eu botei o tamanho muito grande. Aqui então ele estourou. Aí o padrão dele é fazer a barra, né, da esquerda para a direita. Eu posso botar o column, que aí vai ficar, ó, vou voltar aqui para column para mostrar. Aí o column é igual ao div, né? Não vai mudar nada, vai aplicar a mesma coisa do div. Ou eu posso botar o column reverse, que aí ele vai fazer o contrário. Então vai começar pelo set, ó. E aí ele estourou aqui porque quando eu faço o reverse, da forma como eu deixei pelo tamanho, ele estourou, tanto que ele não aparece, não está na área visível. Ele não está na minha área visível aqui, ó, disponível para acessar. Então não aparece porque eu estourei aqui o tamanho, tá? Então vocês estão vendo aqui que cortou o resto aqui. Porque qual foi o problema? Quando eu dei quando eu alterei aqui o column, quando eu alterei o flex direction aqui para column reverse, ele mudou o meu eixo. Mas eu disse que meu container tem 200 pixels e eu forcei o tamanho. Todos os tamanhos aqui estão forçados, ó. Tá? Todos os tamanhos aqui estão forçados. Então, qual é o problema aqui nessa história toda? Apesar de ter alguns aqui com percentual, porque os que estão forçados aqui, ele vai aplicando o botão important. Qual é o problema aqui? Ó? Eu estourei a minha área, né, visível aqui. Então, ele deu um negócio que a gente chama de overflow. Tá certo? Que era o que já estava antes. Ele deu um overflow. Certo? Então, se eu quiser ver o que não está aparecendo, eu tenho que mexer na propriedade overflow. Que o padrão é esconder, ou seja, aquilo que estourar a área visível, ele esconde. Se eu botar alto, o que, ele faz? O navegador gera uma barra de rolagem para mim. A overflow alto. Tá? Vou dar aqui um refresh aqui, ó. Aí se você olhar, ó, apareceu uma barra de rolagem. Ó.
Diminuir até o tamanho para ficar melhor de ver, ó. Então agora eu tenho uma barra de rolagem. Porque eu inverti, ó, então ele passa a subir para cá. E como eu tenho um tamanho fixo, ele estourou o limite que eu tenho disponível. Tá? A mesma coisa vai ser lá no Row Reverse. Vamos dar aqui. Ó, porque veio para cá, porque o padrão dele é crescer, gerar para o lado direito, tá? No caso aqui, ó, eu botei o alto, agora tem a barra de rolagem que ele consegue completar. Vou voltar para o meu padrão, que é o Row. Então são essas coisas que você vai experimentando e vai pegando a manha. Então, porque o padrão dele aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, se eu tirar esse overflow, vou dar um. Ele vai gerar a barra de rolagem do navegador, tá vendo? Ó? Ele agora é uma barra de rolagem aqui, ó. Essa daqui, não é a interna lá. Então, no nosso caso aqui, eu posso deixar o overflow lá se eu quiser ver aquelas opções todas, tá bom? Então, a gente vai agora, eu continuar brincando aqui um pouco com as opções que eu tenho, né? Com o meu. Vou deixar o padrão dele aqui, né? O que tá lá. A minha barrinha de rolagem, ó, daqui em cima. Tá bom. Vamos aqui, tá aqui minhas alturas, minhas larguras estão forçadas aqui, tá todo mundo quase o mesmo tamanho. Eu volto para o meu código. Uma outra propriedade que a gente precisa trabalhar é o que a gente chama de flex wrap. Por exemplo, no caso aqui, ele tá, o padrão chama no wrap, ou seja, você vai botando o conteúdo e ele vai se virando. Ó. Eu vou diminuindo aqui, ele vai ajustando, vai ajustando. Claro, eu botei aqui um overflow, né? Então se eu tirar o overflow aqui, ó, nesse caso, vou voltar para cá. Ele vai deixar minha barra de rolagem para cá, beleza, mas ele fez o ajuste que está aqui, ó. Então ele vai, à medida que você vai colocando, ele vai renderizando de acordo com o que tiver disponível. Certo? É o meu overflow normal. E aí eu posso tirar isso aqui, vou tirar isso aqui e posso usar agora, por exemplo, a propriedade flex wrap. O padrão é no wrap, eu vou mostrar aqui o que quer dizer isso aqui, ó. Estou com isso aqui, ó. Vou dar um. O que foi que ele fez aqui, ó? Ele quebrou, ele deu uma quebra de linha, ou seja, o que ele tinha disponível para colocar de espaço, ele foi preenchendo. Não tinha mais espaço, ele quebrou a linha. Ah, tanto se eu for aumentando aqui eu vou aumentar aqui, porque no caso não deve ter mais espaço, porque o tamanho dele já está fixado, então ele não consegue voltar lá. Então isso é muito importante para fazer designs responsivos, tá certo? Então vai fazendo design responsivo, você consegue trabalhar com isso daqui. Pode mostrar aqui a visualização no celular, ó. No caso, uma telinha menor, responsiva, ó. Você pode mexer aqui, ó. Deixa eu ver aqui no iPhone X como é que fica, ó. No iPad Pro, ele já conseguiu subir o 4 para lá. Então ele vai se adequando para a realidade que você quiser. Vamos ver aqui 200, né? Menor ainda, ó. Então ele reduz mais ainda. Então ele vai fazendo o enquadramento de acordo com o tamanho que você amarrou, de forma a caber da melhor forma possível no seu display, né? No que você tem à disposição. Voltando para o nosso contatinho aqui. E o padrão no wrap é você não quebrar a linha. Então se eu apagar aqui, eu botar no wrap, no wrap, ele não vai, ele vai fazer aquilo que estava fazendo antes, ó. Vai colocar para lá, eu vou meter o celularzão aqui, ó, ele vai estourar, não cabe, porque eu forcei o tamanho, eu forcei o tamanho, não cabe dentro da minha telinha. Ou então eu depois vou ter que dar um overflow para fazer aquela barrazinha de rolagem funcionar. Tá? Essa é a lógica aqui, eu posso girar, ó, girou, vai ter área visível, então é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, porque, mais uma vez, isso está assim porque eu forcei, não fiz o cálculo adequado do tamanho e forcei a barra para o tamanho ficar amarrado. Então, por isso que ele dá esses estouros. Se eu não fizer se eu tirar aqueles importants que eu coloquei lá, aí você vai ter liberdade. Ele vai conseguir gerenciar isso aqui numa boa. Então isso aqui é só para demonstração. Tanto que esse não é bom usar esse important, principalmente para esse tipo de coisa, porque senão você complica a situação. Se eu tirar os importants aqui, ele vai diminuir para além desses tamanhos que estão aqui, de acordo com a capacidade da tela. Então eu deixei aqui só para fins ilustrativos. Depois eu quero que vocês experimentem tirar, fazer esse mesmo exemplo que eu fiz. Eu vou pegar esse código também, deixar disponível para vocês, mas tirem depois o import para vocês verem, tá? Seguindo aqui na nossa experimentação com Flexbox,
vou trabalhar agora com o Justify Content, tá? A propriedade Justify Content, que eu aplico também aqui no meu container. O que é que o Justify Content faz? Ele organiza os conteúdos de acordo com o eixo principal. No caso, como o Flex Direction está row, é na horizontal, de acordo com o espaço que eu tiver disponível, né? Porque o que pode acontecer é que pela quantidade pelo tamanho, né, ele não consiga organizar tanto aqui essas opções, porque eu estou ocupando quase tudo aqui. Tá? Então, por exemplo, eu vou botar um Justify Content aqui, Center, voltar lá para minha telinha lá, vou voltar para o meu padrão. Então, ó, ele alinhou aqui no centro, mas mais uma vez, ele estourou a minha área aqui, que eu tinha área disponível, porque eu estou usando aquela cláusula important, tá? Então ela força a barra. Olha aqui, ó, vou tirar lá o important só para vocês verem aqui, ó, qual é o impacto disso aqui. Porque quando eu boto import, ele sobrescreve, então obrigatoriamente ele aplica isso daqui. Então o tamanho não vai mudar, vai ter que ser sempre esse tamanho aqui. E aí isso dificulta. Quando você usa o import, principalmente nessas cláusulas de tamanho, e no caso aqui é do mínimo, você complica um pouco o processo. Eu deixei lá só para vocês poderem ver até o uso desse aqui e entenderem um pouco melhor a situação. Tá? Então, vamos olhar aqui agora o que é que acontece, tá bom? Então, pessoal, como vocês estão vendo aqui, essa alteração quando você trabalha com max e min width, você força o tamanho mínimo. E aí, a depender da quantidade de itens, você fica com a sua responsabilidade prejudicada. Então, a gente usou várias vezes o overflow. É importante eu mostrar isso para vocês, coisas distintas, porque vocês conseguem perceber e acompanhar a situação que acontece. Então, eu fiz uma alteração aqui rapidinho para voltar para, em vez de usar max e min, utilizar a opção de tamanho e altura normais. Então ele vai ocupar de acordo com o tamanho que tiver disponível. Então tanto que agora está diferente aqui, ó. Ele está cabendo tudo agora porque os tamanhos aqui eles estão em percentuais. Então ele cabe dentro. Se eu for reduzir agora aqui ó, o tamanho, ó, ele vai encaixar dentro da minha janela de visualização. Por isso que é o problema de você usar max e min, é porque você prejudica a responsividade. Então, foi importante colocar isso aqui, porque vocês veem a diferençazinha que tem, dá para ver aqui visualmente, e aquele max e min a gente tira, o min a gente tira momentaneamente para poder ver outros exemplos, tá certo? Ver de que forma ele vai se comportando. E aí o seguinte, eu tenho uma opção aqui, que é um Justify Content, que é para o que? Você alinhar as suas caixas, seus itens, no eixo horizontal, tá certo? Sendo que tem um detalhe, esse alinhamento ele vai depender da disponibilidade de espaço, né? Por exemplo, eu tenho uma opção aqui que é Center, certo? Vou salvar aqui, vou vir para cá. Não teve efeito nenhum. Por que não teve efeito? Porque eu não tenho espaço, ó. Já está ocupando tudo, então não tem alinhamento que eu possa fazer aqui. Eu posso no máximo um flex end aqui, mas não vai ter tanta diferença. Ele vai só dar um... Vamos olhar aqui o que ele vai mudar aqui visualmente, ó. Não muda nada, porque eu já ocupei o espaço todo que eu tenho disponível. Não tem alteração visível, porque eu tenho uma quantidade de caixas muito grande para ser utilizada, né? E inclusive estourando o tamanho. Não estoura tudo aqui, ó, só para a gente lembrar aqui, ó, daqui o meu container, como eu agora deixei tudo percentual, mas o somatório dos tamanhos, ele já estoura, então ele ocupa o máximo que ele pode. Então eu já ocupei toda a minha área visível. Uma outra forma de você visualizar isso aqui funcionando é usar a propriedade Flex Wrap. Então se eu botar aqui Wrap, aí a coisa vai mudar um pouquinho de figura. Por quê? Agora, quando eu forcei a quebra de linha, eu dei espaço. Então, por exemplo, aqui, Flex End. Então, ele veio para cá e alinhou por aqui, ó. Alinhou à direita. Se eu der um Flex Center, ou só o Center aqui, ó. Aí ele vai alinhar como se fosse essa primeira linha no centro e a segunda também. Porque agora eu tenho espaço, né? Quando teve a quebra de linha, vamos pensar assim, a gente ganhou espaço para fazer a modificação, para fazer as alterações, né? Então tem outras opções, tem o Space Around, Space Between, que é o espaço entre eles. Tá? Ó, aí ele vai e faz esses separadinho aqui. Aí ele gera a quantidade de espaço que der disponível. Ou seja, está disponível espaço, vou usar. Vou consumir esse espaço.
Tá? E o around é ao redor, né? Space around é ao redor. Então, tanto que ele gerou aqui nas margens aqui, ó, vocês estão vendo aqui como é que fica isso aqui. Essa posição aqui, apesar de esse layout aqui tá meio assim, porque eu fiz tamanhos ao ermo, né? Claro, quando você vai projetar, você tenta pensar, por exemplo, se eu quero colocar 3 elementos numa mesma linha, eles vão ter o mesmo tamanho, vamos botar, por exemplo, o tamanho, a largura, por exemplo, de 33% para cada um, né? Ou seja, você regula esses tamanhos numa forma que tente ficar o mais próximo possível do que você quer, mas aqui mesmo assim ele continua responsivo. Eu vou mexendo aqui, ele vai fazendo minha adequação. Vou trocar lá para o celular para a gente ver o que ele faz lá. Então, aqui ele coube ainda. Olha aqui no G4 como é que ele fez. Então ele reposicionou, eu não mexi nada. Se aqui não tivesse aqui, ia ser muito complicado de fazer esse posicionamento. Mas ele garante que mesmo na área visível, eu tenho a disposição que eu preciso. Certo? E aí uma outra coisa que a gente tem, só para a gente ver aqui tal, o container está aqui, vocês estão vendo o tamanho dele aqui agora, né? Então ele está vindo aqui, 200, é o tamanho todo que eu tenho dele, eu posso até aumentar um pouquinho ele aqui, para ficar até talvez visualmente um pouquinho mais diferente. Agora, claro, aqui não vai ter tanto impacto, que sim, vai ter impacto porque eu aumentei a área disponível, então ele gera um pouco mais de espaçamento. Então está aqui 300, que eu tenho à disposição. E aí tem outra propriedade que, no caso do Justify Content, é para eu alinhar no meu eixo no meu eixo principal. O eixo principal, quando eu uso o formato de linha, é esse eixo aqui, certo? É nesse eixo aqui horizontal. E aí, se eu utilizar a propriedade Align Items, eu vou alinhar aonde, nesse eixo aqui, tá certo? No eixo vertical, que é o meu eixo secundário lá daquela, vamos lembrar aqui, né, que a gente estava vendo, que é o meu cross axis aqui, Eu tenho o principal, que é o que eu estou utilizando, e tenho o cross aqui. Então, se eu aplicar o Align Items, eu vou alinhar aqui, na disposição do meu eixo, intermediário aqui, que chama Cross Axis. Então, se eu vim aqui, eu vou olhar aqui agora, eu vou clicar Align Items, eu vou botar, por exemplo, Center, certo? Vamos ver o que ele faz aqui. O que é que ele fez? Vou pegar meu container aqui. Então ele tentou, de acordo com a distribuição de espaço que eu tenho disponível, alinhar os itens no centro, né? Mais perto do centro. Então eu posso alinhar tanto na que a gente chama de baseline, né? Que vocês vão ver aqui que é a linha base. Deixa eu mostrar para vocês aqui qual vai ser a diferença. Align itens, aí tem aqui o baseline, só para vocês verem aqui, Tá? Ele alinhou aqui, todo mundo mais ou menos numa linha parecida, vocês estão vendo? Que é no meu eixo aqui, então mais ou menos deu espaço. Aqui está esse espacinho porque eu botei o Space Around. Se eu botar aqui Center, por exemplo, vamos ver como é que ele faz aqui. É que ele gera. Ele conectou tudo porque eu dei meus espaços aonde? Eu dei espaço aqui para centralizar. Tá? Posso alinhar aqui Flex End, que aí no caso ele vai pegar aqui, vai descer um pouco mais, tá vendo? Ele desceu todo mundo, inclusive aqui, olha a diferença, que ele desce, né? Porque eu alinhei no final do meu eixo secundário, que é esse daqui, tá? O meu cross axis aqui, tá? Foi o que o Align Item faz. Então o Justify Content, ele alinha na horizontal, e esse rapazinho aqui, o Align Items, ele vai organizar de acordo com o meu eixo secundário. Então, eu posso, por exemplo, voltar para o padrão dele é Flex Start. Tá? E aí ele vai subir aqui, e vai fazer o meu alinhamento. Ok? Então aqui, como é que está nosso posicionamento, né? Eu coloquei aqui um Justify Content Center e alinhar os itens no eixo secundário no Flex Start. Tá? Como eu mostrei a vocês, eu posso botar Flex End, posso mexer bastante aqui. Ele desce, vai descer, tá certo? E aí a próxima propriedade que a gente vai poder olhar agora, a gente pode aplicar também, tem mais outras, mas pode alterar o comportamento dos filhos de forma isolada. Tá certo? Tem propriedades específicas, você pode dar uma olhadinha aqui, que tem aqui propriedades específicas, tá certo? Dos elementos filhos, né? Que eu posso alterar especificamente no elemento filho.
ordem, flex grow, que é o quanto ele vai crescer de acordo com o espaço que tiver necessário. Então você pode pegar, forçar a barra para ter o tamanho. Aí aqui, gente, tem uma coisa muito importante. Essas propriedades aqui, elas basicamente vão falar de posicionamento, esses aligns aqui, tá certo? E de crescimento. Qual é a questão? E é muito importante vocês atentarem para isso. Nós estamos definindo aqui os tamanhos e as alturas, tá? Então o que acontece? Esses tamanhos aqui e alturas, eles não vão ser sobrescritos pelas propriedades, tá certo? Então, o que normalmente o que é feito, principalmente na questão da altura, aí normalmente é uma prática que é convencional. É você deixa a altura, você regula a largura, mas a altura você deixa livre, né? Porque aí ele se enquadra de acordo com o conteúdo, né? Você limita ele na horizontal, né, que é a largura, mas deixa ele na vertical crescer quanto for necessário. Tá? Então, como aqui eu estou amarrando, ele respeita esse padrão aqui. Então, vou dar um exemplo aqui para pegar esse rapazinho aqui, ó, esse aqui, o número 5, tá certo? Eu disse aqui que a altura dele era para ser de 20% da minha área aqui. Então, se o meu container tem 300, o meu 5 aqui, ele vai ter aí, ó, não é 20%, vai ter justamente 60%. Ó. Quando eu passo o mausinho, olha lá, o 60% é 20% do meu tamanho. Então eu amarrei aqui o tamanho, eu quero que fique com esse tamanho. Então é assim que ele vai trabalhar, tá certo? Então a gente precisa atentar para essas coisas aqui. Tá? Vou botar aqui um baseline só para a gente dar uma tapa no visu aqui, ó, que aí alinha todo mundo aqui, ó. Fica legal aqui isso aqui. E aí eu quero o seguinte, eu quero agora mexer nesse camarada aqui, nesse 5. Eu quero, por exemplo, que ele ocupe, vou pegar meu container aqui, ó. Tá vendo meu container? Eu tenho espaço ainda no meu container, ó. Tá certo? Tem espaço aqui, ó. Pelo alinhamento lá, ó, pelo tamanho dele eu tenho espaço. Eu quero que esse 5 ele cresça até o espaço que eu tiver. Tem uma propriedade, eu vou lá no item 5, ó, que é o que ele chama de align self. E tem esse valor aqui, stretch. Ou seja, stick. Eu quero que ele estique. Vamos ver aqui. Não faz nada. Estou no F5. Pô, mas não esticou, André? Por que não esticou? Porque eu disse que a altura era de 20%. Tá aqui, ó. Então, essa adequação, gente, ela é feita se eu tiver disponibilidade. Então, nesse caso, se eu quero ter esse efeito, que eu quero que ele ocupe o espaço que tiver disponível, eu tenho que trocar esse alinhamento aqui, esse riff, para auto, ou deixar em branco. Né? Branco não porque eu forcei aqui, se eu deixar em branco aqui ele vai dar problema, porque eu forcei aqui, ó. Eu disse que a altura era 40 pixels aqui. Então eu vou dizer que no item 5 vai ser automático, vai ser de acordo com o que for. Nesse caso, vou voltar para lá, ó, vamos dar um... Ele ocupa. Por quê? Porque agora eu disse que o tamanho é automático. Então aquela propriedade ela consegue agir em cima do meu componente. Então ele tá vendo? Ó, ele ocupou aqui, ó, a área toda. Tá certo? Se eu pegar agora, por exemplo, eu disse que o tamanho dele era 37%. Aqui, ó. Vou botar alto também. Só para a gente brincar aqui, explorar um pouquinho. Tá? Ele foi aqui para cima porque eu não botei tamanho. Não tem tamanho mais. Então ele vai usar o tamanho que der para... O que é o alto? O alto é para ele o quê? Ocupar o conteúdo que ele tem à sua disposição. Tá certo? Que ele tem à disposição. Então eu só preciso desse espacinho para representar o 5. Então acabou. Não vai aparecer mais nada, não vai ter tamanho mais nenhum, porque eu deixei ele automático. Então, como vocês estão vendo, estou aqui. Uma outra propriedade que a gente pode trabalhar é o Flex Grow, que eu posso determinar o quanto ele pode crescer se tiver espaço disponível. Eu posso aumentar a proporção dele de crescimento. Como o 5 está aparecendo aqui no finalzinho e ele subiu lá, né, se eu vim aqui, tem uma propriedade que é essa aqui, ó, Flex Grow. Aí ele vai, por exemplo, colocar, eu boto um valor aqui, por exemplo, a proporção de 2, ou seja, eu quero que ele cresça na proporção de 2 itens, de 2 para 1 em relação aos demais, sendo que como ele está na área lá, vamos só ver aqui, ó. Fechar aqui e vou dar um refresh. O que é que ele fez? Ele aumentou, porque ele foi até onde ele tinha sem dar o wrap, ou seja, quando eu dou o flex go, ele não força a quebra. Porque como o meu espaço era 5, ele tentou ocupar o espaço que tinha, ou seja, o que tinha disponível aqui na minha linha, tanto que ele empurrou, o que tinha disponível aqui na minha linha, ele ocupou. Né? Ou seja, ele fez um acoplamento, ou seja, eu aumentei o tamanho dele isoladamente dos demais. Agora, se eu fizer o seguinte, botar essa largura aqui, que está automática, que só é para cobrir o conteúdo dele, e botar, por exemplo, 10%,
Vou primeiro apagar aqui esse FlexGo só para mostrar o exemplo, como é que fica, tá? Volto para cá. Carregar de novo. Ele quebrou a linha porque os 10% não dá para ele renderizar lá dentro. Então tá aqui dentro. Meu alinhamento provavelmente deve estar centralizado. O Justify Content está centralizado, está, ó, por isso que está lá naquele meuzinho. E usou para cá. Beleza. Aí agora vamos usar aquela mesma propriedade que eu apaguei. Flex, Grow. Opa, aqui Shrink é para diminuir, né? Grow crescer, Shrink diminuir. 2. Vamos dar uma olhadinha o que acontece. Olha só. Ele cresceu na proporção de 2 para 1. Tá? Então, observa, ele pegou o espaço que tinha. Veja que ele cresceu, né, no meu eixo aqui isoladamente. Ó, ele está isolado dos outros. Né? Eu consegui fazer ele trabalhar de forma isolada em relação aos demais. Então eu posso jogar com item individualmente. Né? Tem mais algumas propriedades. Eu posso diminuir um item específico. Né? Fazer o próprio alinhamento dele. No caso aqui eu deixei como stretch. Já está usando o padrão dele, que a gente chama Align Self. Mas se eu quiser mexer eu posso. Então só para dar um exemplo aqui. Eu quero, por exemplo, descer esse 6 aqui, ó, vim para cá, o 6 ficar aqui mais embaixo. Como é que eu faria isso? Eu venho aqui no 6, e aí eu faço o seguinte, align, self, flex, end. Vamos olhar se funciona. Olha lá, ó, ele desceu, tá certo? Ah, esse aqui já está centralizado, eu quero subir, enfim. Aí você consegue mexer isoladamente, você pode trabalhar item a item. E com isso você vai compondo o seu layout. Vai fazendo a representação de layout que você tem. Então, isso aqui, gente, é prática, certo? É testar, testar, testar e usar. Recomendo aqui, eu vou deixar o link na plataforma, mas olha aqui, eu tenho esse joguinho bem legal, o Flexbox Frog, que você pode ir brincando para testar. Tá em inglês, mas você tenta pedir aqui uma tradução, ver se ele lhe ajuda. Tem que tomar cuidado para as traduções aqui, não arrebentar o que tem, ó, então tá aqui, são alinhados à esquerda, então por exemplo, ele quer aqui, ó, a aplicação ele quer que eu jogue esse sapinho para cá, ó. Que propriedade eu vou usar? O Justify Content, sem que aí eu quero jogar ele para lá, para a ponta, né? Ó, lembrando que é da esquerda para a direita, eu estou nesse ponto aqui, e alinhamento, no caso, o Justify Content, ele alinha na horizontal, então eu quero ir para o final, então eu tenho que usar o Flex End, ó, aí ele posicionou. E aí você tem aqui, ó, 24, ó, perguntas, se eu posso brincar aqui, ó, olha aí, aí vai começando a complicar, né? Olha o Align Self que eu falei, que eu estava usando há pouco tempo, tá certo? Então tá todo mundo aqui, ó, Align aqui, ó. Aí eu quero que o amarelo, com um valor específico, eu quero que o meu sapinho vá lá para baixo, tá certo? Então nesse caso aqui eu tenho que dizer o quê? Ó, vê que ele traduziu, tá certo, gente? Aqui tá traduzindo. Mas é o align, aqui no caso é align self flex. Vamos ver que ele tá lá com, vamos ver o que ele bota aqui. Flex end, tá? Porque eu joguei ele pro final, ele tava aqui, joguei ele pro meu final aqui, ó, né? Especificamente para esse item aqui. E aí eu aplico diretamente no item. Então aqui é bom, ela é um joguinho bem bacaninha que vocês vão treinando para poder adquirir o conceito, entender como é que é a lógica. E lembrando, gente, se você usa div, article, section, você pode botar dentro de uma célula dessa, botar um outro bloco de div, e aí aqui dentro começar tudo de novo, né? Todo um container novo dentro. Aí você pode ir aninhando esses containers para você compor um layout cada vez mais complexo. Mas mais uma vez, gente, aqui é prática, experiência, treino, erra. Você acha que às vezes não entende, volta, treina, erra de novo e as coisas vão caminhando. Tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado. Sucesso aí na caminhada do curso. Até mais.